teorema do valor intermediário, né? Que diz que se f é uma função contínua definida no intervalo, e D é um valor que está entre f de A e f de B, então existe algum C entre A e B, cuja imagem é exatamente o D. Né? Então, acho que o Alex provou isso, né? Vamos lá. Isso tem um corolário. A imagem de um intervalo para uma função contínua é sempre um intervalo, né? F de I. Muito bem. Deixa eu provar o corolário, né? De um jeito talvez ligeiramente diferente do livro. É que tem uma caracterização de intervalos, né? J é um intervalo se e só se para quaisquer A e B em J e digamos D ou C real, tanto faz, com A menor ou igual a D menor ou igual a B, a gente tem sempre que o D está em J. Mas é óbvio que se for igual a um dos dois, é óbvio que ele está em J, eu posso botar menor estrito, tanto faz, né? Então isso caracteriza intervalos, né? Isso é uma coisa que acho que a gente já tinha observado há mais tempo. O intervalo é caracterizado por essa propriedade. É um conjunto que contém, se você tem dois elementos desse conjunto, um menor que o outro, ele contém todos os pontos entre os dois. Quer dizer, se A e B estão no conjunto, todo o intervalo AB tem que estar contido nele. O intervalo é um conjunto com essa propriedade. Porque você pode considerar o ínfimo e o supremo do intervalo, todo mundo entre o ínfimo e o supremo vai ter que estar no intervalo por causa dessa propriedade. E não tem ninguém menor que o ínfimo, nem maior que o supremo. Né? Então, o ínfimo e o supremo podem ser infinitos, eventualmente o intervalo pode ser ilimitado. Mas... Bom, então a gente precisa checar essa propriedade, quer dizer que a imagem que f de AB, que é f de I, né, vai ser um intervalo sempre que for um intervalo. Então, vamos considerar sejam A e B em f de I com A menor que B. Né? O A vai ter que ser f de alguém, né? Vai ser f de C. E o B vai ser f de D, com C e D em I, né? Porque eles estão na imagem do intervalo I, então tem que ser imagem de alguém. Se C é menor que D, o teorema diz que C menor que D, f de C, que é o A, é menor que f de B. Então, se você tem se C é menor que D, você usa diretamente o teorema. Você vai ter para qualquer x com A menor que x menor que B, né, temos f de C, né, que é o A menor que x menor que B, que é o f de D.
Então, olha, você tem C menor que D, F de C menor que X menor que F de D. Portanto, existe, sei lá, Y entre C e D, né? Com F de Y igual a X. Se D é menor que C, é análogo, mas você pode considerar a função menos f, que vai ser contínua. Se f é contínua, é claro que menos f é contínua, né? Menos f vai ser contínua, vai também de I em R. Se você tem algum x, né, o menos f de d f de d, quem era b, né? Então, menos f de d é menos b. Como a é menor que b, o menos b é menor que menos a, que é menos f de c. Então, você tem d menor que c e menos f de d menor que menos f de c. Então, de novo, se a menor que x menor que b, você vai ter menos b menor que menos x menor que menos a. E, portanto, olha, como, ou seja, né, você, o que é menos b? Menos f de d, né? É menos b menor que menos x menor que menos a, que é menos f de c. Olha, o d menor que c e menos f de d menor que menos x menor que menos f de c. Como menos f é contínuo, existe algum ponto menos y, quer dizer, existe y com c menor que y menor que d, o que equivale a dizer que desculpe, falando besteira, com d menor que y menor que c, tomar cuidado para não falar besteira. Isso, menos f de d menor que menos f de c. O menos f é contínuo, então tem que ter alguém entre d e c, né, com menos f de y igual a menos x. Porque menos x é um cara entre menos f de d e menos f de c. E o d é menor que c. Né? E logo, f de y igual a x. Então, qualquer cara entre A e B vai estar na imagem da F, né? Vai ser F de alguém. Peguei um X qualquer entre A e B. Em qualquer um dos dois casos, eu consegui um Y entre C e D, ou entre D e C, aí depende da ordem deles, com F de Y igual a X. Portanto, qualquer valor aqui entre A e B está na imagem da F e portanto, por essa caracterização de cima, f de I é um intervalo. É que o teorema está supondo, né, que o f de A é menor que o f de B. Se o f de B for menor que o f de A, se você tiver f de B menor que D menor que f de A, vale a mesma coisa. Vai ter um C entre A e B com f de C igual... com f de c igual a d, e a prova é exatamente isso que eu falei. É só considerar o menos f, que é contínuo também, que aí para o menos f a ordem vai ser a mesma. Quer dizer, se o f de b for menor que o f de a, o menos f de a vai ser menor que o menos f de b, e você pode usar diretamente esse teorema. Para não dividir nos dois casos. Bom, então feito isso, a gente pode fazer uma observação que o tipo de intervalo pode mudar, né? A gente vai ver que, se x é compacto e f é contínuo, então f de x também é compacto. As funções contínuas levam compactos em compactos.
como a gente viu que funções contínuas levam intervalos em intervalos, se I é um intervalo compacto, né, intervalo fechado com os extremos reais, e f é uma função contínua definida em I, o f de I vai ser um intervalo e vai ser um conjunto compacto. Então, f de I é um intervalo compacto também. Mas em todos os outros casos, você tem exemplos de funções contínuas que levam intervalos de qualquer outro tipo em intervalos de qualquer outro tipo que não tem nada a ver com o tipo dele. Por exemplo, o Elon deu o exemplo do seno de x, né? Você tem vários tipos de intervalos, por exemplo, que vão no intervalo compacto. Seno de menos π dá o intervalo menos 1. Porque entre menos π sobre 2 e π sobre 2, a imagem do seno já é a imagem do seno na reta toda, que é o intervalo menos 1. Naturalmente, também para qualquer intervalo fechado menos π é a mesma coisa. E o seno de, por exemplo, menos π aberta, a mesma coisa. Quer dizer, nenhum desses intervalos... Bom, aqui a gente já sabia, né, mas... intervalo compacto vai no intervalo compacto. Aqui tem um intervalo aberto que está indo no intervalo compacto, aqui tem um intervalo semi-aberto que está indo no intervalo compacto, e assim por diante. Intervalos podem ir em intervalos ilimitados também. Por exemplo, se f de 0 infinito para R, f de x, deixa eu chamar de f de x é 1 sobre x, é contínuo. Mas f, por exemplo, de 0, 1, que é um intervalo aberto limitado, ela vai no intervalo ilimitado, né? Vai ser 1 infinito. Nesse caso também é aberto, mas de outro tipo, quer dizer, esse é um intervalo limitado, vai no intervalo ilimitado. Então, pode acontecer um monte de coisas diferentes. A única coisa que dá para garantir essa preservação de tipos de intervalo, quer dizer, a imagem de um intervalo, por outro lado, a imagem do intervalo aberto pode ser um intervalo fechado, pode ser um intervalo semi-aberto, pode ser um intervalo aberto, pode acontecer um monte de coisa diferente, imagem de intervalos semi-abertos também. Só imagem de intervalos compactos é que você garante que são intervalos compactos. Mas o resto não dá para garantir nada. Bom, vamos em frente. A gente... Assim, essa coisa tem consequências importantes, né? Por exemplo, que todo polinômio de grau ímpar tem raiz, todo número positivo tem raiz enésima, essas coisas. Né? Vamos lá. Exemplo. De aplicações desse teorema é importante, não tendo valor intermediário, tem um monte de consequências bacanas. Por exemplo, se f de R em R é um polinômio de grau ímpar, então, certamente existe algum alfa real, por exemplo, com f de alfa igual a 0. De fato, o f vai poder ser escrito como an x an mais an menos 1 x an menos 1, etc. mais a0, com n ímpar e a n diferente de 0.
A gente pode supor que o AN é maior que zero sem perder a generalidade, senão é só trocar F pelo menos F, que dá no mesmo. Né? Se menos F tem uma raiz, esse número vai ser uma raiz do F também. Né? Podemos supor que o AN é positivo sem perder a generalidade. Então, a ideia é que você escreve f de x como ANX AN vezes R de x, onde o R é pelo menos para x diferente de zero, né? A gente vai dividir por x elevado a n, onde o R de x você divide tudo por ANX AN, vai ser 1 mais AN menos 1 sobre ANX, mais AN menos 2 sobre ANX2, mais etc, mais A0 sobre ANX AN, né? Mas o fato é que quando o x tende a infinito, ou para menos infinito, o R de x tende a 1. Porque o x está indo para infinito em módulo, 1 sobre x vai para zero, né? Todos esses termos, são um número finito de termos, eles tendem a zero quando o x vai para infinito. Ou para mais infinito ou para menos infinito. Né? Então, em particular, existe um A positivo, tal que, se módulo de x for maior que A, quer dizer, se x for muito grande ou muito pequeno, o R de x vai ser positivo. R de x vai ser até maior que meio, se você quiser, né? Você garante que o R de x, porque o R de x vai estar muito perto de 1, se o x tiver módulo muito grande. Em particular, vai ser positivo se o x tiver módulo muito grande. E nesse caso, como o n é ímpar, né? Então, para x maior que A, o f de x, que é ANX AN, R de x vai ser maior que zero. E para x menor que menos A, o f de x é ANX AN, R de x, é menor que zero. Porque n é ímpar, né? Se n é ímpar, para x negativo, x AN é negativo. Então, x negativo muito pequeno, o AN é positivo, o ANX AN vai ser negativo. O R de x vai ser positivo, negativo vezes positivo é negativo. Então, o f é negativo para x muito grande e é positivo para x muito pequeno. Então, por exemplo, você vai ter f de menos A, perdão, menos A menos 1 vai ser negativo e f de A mais 1 vai ser positivo. Né? E aí você pode usar direto tirando o valor intermediário. Então, existe alfa entre menos A menos 1 e A mais 1 com f de alfa igual a zero. Então, todo polinômio de grau ímpar tem raiz. Isso, obviamente, não vale para polinômios de grau par, né? Por exemplo, f de x igual a x2 mais 1 nunca é zero, né? Maior que zero para qualquer x real. Polinômios de grau par podem não ter raiz real, mas todo polinômio de grau ímpar tem pelo menos uma raiz real. Né? A gente também tem outra consequência importante aqui. Se, por exemplo, você tem f de zero infinito para R, né, dada por f de x é x a n, né, com n é um inteiro positivo qualquer, certamente o f de zero é zero e o limite, quando x tende a infinito, de f de x é infinito. Né? X tende a infinito, x a n tende a infinito. Né? Bom, e por outro lado, o f de x é maior ou igual a zero para todo x. Maior ou igual a zero. E f é estritamente crescente. Tudo isso junto mostra que, né, como f é contínuo,
Aqui, obviamente, eu usei que todo polinômio é uma função contínua, né? Aqui a gente vai continuar usando que x é uma função contínua. Como f é contínua, a imagem dela é um intervalo e só pode ser ele mesmo. F de 0 a infinito é 0 a infinito. Né? Porque a imagem de 0 a infinito está contida em 0 a infinito por causa disso. F de x é sempre maior ou igual a 0. Só que o f de 0 é 0, né? Então ela contém o 0. É um intervalo contido em 0 a infinito que contém o 0 e contém caras arbitrariamente grandes, porque quando o x tende a infinito, o f tende a infinito. Como tem que ser um intervalo, tem que conter todo mundo no meio, ela tem que conter todos os reais positivos. Tá? Porque como tem caras arbitrariamente grandes, dado qualquer real positivo, ele vai estar entre o 0 e um cara muito grande que vai estar na imagem. Então ele vai estar na imagem proteando o valor intermediário. Quer dizer, a imagem tem que ser todo 0 infinito. E mais do que isso, o f é uma bijeção, né? Então, para qualquer x, para qualquer y entre 0 e infinito, existe um único x entre 0 e infinito com f de x, x a n, igual a y. Né? Por quê? Porque o f é injetivo, ela é estritamente crescente. Né? Logo injetiva. A gente denota x, esse x como sendo a raiz enésima de y. É o único cara que é elevado, é um cara positivo que é elevado a n da y. Né? Então isso prova a existência da raiz enésima. Né? Deixa eu fazer uma outra observação. Um exemplo ligeiramente diferente do que o Elon deu, que também é uma versão do teorema do ponto fixo de Brouwer na reta. Se você tem uma função contínua qualquer no intervalo AB, que leva um intervalo nele mesmo, a imagem não precisa ser toda, né? Pode ser um subconjunto desse intervalo, ela sempre vai ter um ponto fixo. Então, sempre existe um C entre A e B com f de C igual a C. C é chamado um ponto fixo da f. Toda função que leva um intervalo fechado nele mesmo tem que ter um ponto fixo. Como é que a gente prova isso? Considere G. Então, isso é uma das versões do teorema do ponto fixo de Brouwer na reta. Né? Muito bem. Como é que a gente prova isso? Considere G de AB em R dada por G de x é f de x menos x é contínuo. O G de A é f de A menos A. Deixa eu fazer x menos f de x só para usar diretamente, né? Tanto faz, mas só para...
G de A é A menos F de A. F de A é maior ou igual a A, né? Porque o F de A está no intervalo AB. Então, A menos F de A é menor ou igual a zero. Porque o F de A é maior ou igual a A e menor ou igual a B. Em particular, é maior ou igual a A. Né? Então, A menos F de A é menor ou igual a zero. E G de B é B menos F de B. O F de B é menor ou igual a B, está no intervalo AB, portanto, é menor ou igual a B. Portanto, B menos F de B é maior ou igual a zero. Né? Logo, pelo teorema do valor intermediário, existe C no intervalo fechado, AB, que poderia ser zero. Se o G de A for zero, acabou. Se o G de B for zero, acabou também. Eu só quero que o G de C seja zero. Né? Então, se o G de A ou o G de B forem zero, você toma C igual a A ou C igual a B. Senão, você vai ter G de A menor que zero, G de B maior que zero, tem que ter algum C, nesse caso no intervalo aberto, AB, com G de C igual a zero. Mas, em qualquer caso, você tem um C no intervalo fechado, AB, com G de C igual a zero. Né? Logo, C menos F de C igual a zero, porque G de X é X menos F de X, e, portanto, F de C igual a C. Acabou, né? Então, uma pergunta natural é se você tem uma função contínua e injetiva definida num certo conjunto da reta, toda função injetiva é uma bijeção entre o domínio e a imagem dela. Né? Pergunta se a função é contínua e injetiva, se a imagem vai ser contínua. E a resposta é nem sempre. Então, deixa eu dar um exemplo que mostra que a resposta é nem sempre. Mas a gente vai provar que se o domínio for um intervalo, aí é verdade. Mais tarde a gente vai ver que se o domínio for um conjunto compacto, também é verdade. Mas vamos lá. Então, deixa eu dar um exemplo que mostra que, em geral, isso não é verdade. Você pega F de menos 1, 0, união 1, 2 para 0, 4, dada simplesmente por F de X é X ao quadrado. Isso vai ser, nesse domínio, X ao quadrado vai ser uma bijeção. O que ele faz? Ele leva F é bijeção, então deixa eu tirar esse ponto, essa função é uma bijeção, pois F restrito a menos 1, 0, X ao quadrado leva o 0 no 0, menos 1 no 1, isso aqui vai no intervalo 0, 1. Fechado no 0, aberto em 1. Isso daqui é uma bijeção. E o F restrito a 1, 2 vai ser uma bijeção. Horrível isso, né? De menos 1, 0 para 0, 1. E F de 1, 2, que leva 1, 2 em 1 fechado em 1, fechado em 4. São bijeções. Então, F dessa união, como a união desse intervalo fechado em 0 e aberto em 1, com o intervalo fechado em 1, fechado em 4, dá o intervalo fechado em 0, fechado em 4, emenda direitinho, né? Eles são disjuntos, a união desse intervalo. Né? Então, o F dessa união vai levar essa união de intervalos, nessa união de intervalos, que é uma união disjunta e que dá exatamente o intervalo 0, 4. Então, F realmente é uma bijeção. Mais o F-1, F-1 que está definida de 1, 4 em menos 1, 0, união 1, 2, não é contínuo. É bijeção contínua, obviamente. Né? X ao quadrado é contínuo. X ao quadrado definido na reta é contínuo. Se restringir x ao quadrado a qualquer subconjunto da reta, continua contínuo. A restrição de uma função contínua a qualquer subconjunto do domínio é obviamente contínua. Você tem, né, com o mesmo delta, você dá um epsilon, você dá o mesmo delta, você só vai ter um conjunto eventualmente menor, onde você precisa aqui o f de y menos f de x seja menor que epsilon. Se isso é verdade no conjunto maior, vai ser verdade no conjunto menor automaticamente. Essa função não tem nenhuma chance de ser contínua. Né? A gente pode até
escrever uma fórmula para ela vai ser menos raiz de x se x estiver entre 0 e 1 aberto, e é raiz de x se x está em 1 4, né? Fechado. Ela não é contínua. Não é contínua no 1 em particular. Ela é contínua nos outros pontos. Você pode verificar diretamente. O 0, 1 não está no domínio, não. O domínio da F é só o menos 1, 0 e é 1, 2. O 0, 1 não está no domínio da F. Está na imagem, mas não está no domínio. Mas no F-1. No F-1 ele está no domínio, desculpe, é 0, 4. Não, tanto que tem toda a razão. 0, 4. 0, 4 para menos 1, 0. Está assim. Tanto que eu disse que é menos raiz de x entre 0 e 1. Obrigado. Né? Ela certamente não é contínua. Você pode verificar diretamente quando x tende a 1. Pela esquerda, o f-1 de x tende a menos 1. Quando x tende a 1 pela direita, o f-1 de x tende a 1. Então, você tem dois limites laterais diferentes, não dá para ela ser contínua no 1. Outro jeito de ver que ela, obviamente, não é contínua é que ela está definida num intervalo, no 0, 4, mas a imagem não é um intervalo. Essa coisa é a união de dois intervalos juntos. Estão longe um do outro. Como a imagem de um intervalo para uma função contínua tem que ser um intervalo, obviamente, o f-1 não é contínuo. Mas é uma objeção sobre a imagem. A imagem é até um intervalo compacto, né? Então, mas, por outro lado, a gente tem essa proposição, se f de I para R é contínua e injetiva, né, com I intervalo, então f-1 de J para I é contínua, onde J é a imagem de I, né, que, como a gente sabe, é um intervalo. Então, você tem uma função contínua definida no intervalo, então acontece isso, e a prova disso, eu posso botar no enunciado também. Necessariamente, se o f é contínuo e injetivo definido no intervalo, f e f-1 são monótonos. Estritamente monótonos. Ou são estritamente crescentes ou são estritamente decrescentes. Né? Então, vamos primeiro provar que f é monótono, né? Quer dizer, se f não for monótono, necessariamente se f não for monótona, ela vai ter que subir, depois descer, ou descer e depois subir. Né? Existem A menor que B menor que C em I com f de A menor que f de B e f de B maior que f de C, ou com f de A maior que f de B e f
f de B menor que f de C. Quer dizer, ou ela em algum momento sobe e depois desce, ou ela desce e depois sobe. Né? Isso é um exercício fácil, né? Deixa eu só fazer um desenho aqui. Porque a rigor, se você tem uma função que não é monótona, você vai ter 2 pontos em que ela cresce e depois 2 pontos em que ela decresce, ou o contrário, né? Uma coisa assim no meio. Eventualmente os intervalos podem intersectar, mas você vai ter uma figura assim, ou isso, né? Então deixa eu fazer com alturas diferentes. Na verdade você tem que dividir em alguns casos. Mas o fato, bom, um desses pontos aqui é menor que o outro. Por exemplo, se isso aqui estiver mais baixo, você vai trocar esse ponto por esse. Então isso aqui é maior que isso aqui é menor que isso. Se não, se a figura for assim, você troca isso por isso. Isso aqui é maior que isso aqui é menor que isso. Você está no segundo caso. Aqui também, você pega o mais alto dos dois, isso aqui, esse valor aqui é menor que esse, mas esse é maior que esse, por exemplo. Então você pode ter também uma coisa assim, né? Esse maior que esse maior que esse. Tanto faz. De novo, você pega o mais alto dos dois, esse cara é menor que esse cara é maior que esse. Ou vice-versa, né? Se esse cara for mais alto, esse cara é menor que esse cara é maior que esse. Quer dizer, de qualquer jeito, você vai conseguir, analisando os casos, definição de monotonicidade, analisando os casos, você vai ter essa situação. Igualdade você não pode ter porque a f é injetiva, né? F de x nunca é igual a f de y. Então você vai ter um desses dois casos, tá? Então, nesse caso você vai ter uma contradição porque você vai ter vamos supor o primeiro caso. Primeiro caso, sem perda de generalidade. Então, certamente... Oi. Você diz uma figura assim, é um dos casos que a gente... Você diz uma coisa assim, um intervalo dentro do outro. Daqui para cá cresceu, mas daqui para cá diminuiu, uma coisa assim, né? Isso. Mas aí você... Olha, esse cara é menor que esse, não? Esse valor é menor que esse valor é maior que esse. Você pega, então, ou esse valor é menor ou igual a esse, nesse caso, você tem que... Não, mas que cara não entende? Quer dizer, aqui você teria... Você olha daqui para cá. Se esse valor é maior que esse, você subiu, você tem uma figura menor, você subiu daqui para cá, depois caiu daqui para cá. Tá? Agora, se esse valor aqui é menor que o valor aqui, você vai ter uma figura assim. Quer dizer, vai ter que ser menor que o f de A, você vai ter que ter uma figura assim, né? Mas aí, certamente, como você caiu, isso aqui é menor que o f de A, que é menor que o f de B, você caiu para cá e subiu para cá. Então, de novo, em qualquer caso, você tem ou essa figura com 3 pontos, que você sobe depois desce, ou que você desce depois sobe. Em qualquer caso, você perde monotonicidade, você tem que considerar algumas possibilidades, mas vai acontecer uma dessas coisas. Não tem. Não tem. Se eu pegasse f sendo crescente sem perda de generalidade, Uhum. então, no caso, f... Não, mas ser crescente como? É isso que a gente quer provar. Aquilo. Só em relação a esses 2 pontos, f de A menor que f de B. Tá. Eu tenho um intervalo AB, eu tenho algum cara na interseção no primeiro caso lá. Vai ter na interseção. É isso que eu estou fazendo. Você vai ter um cara que está ao mesmo tempo no intervalo f de A, f de B, e no intervalo f de C, f de B, ele vai ser a imagem de 2 caras. É isso que eu vou fazer. Aí você tem contradição. Não dá muito nada. Vamos para o primeiro caso sem perder de generalidade. Tome D no intervalo entre o máximo de f de A e f de C. Ambos são estritamente menores que o f de B, né? E o f de B. Né? Isso é um intervalo aberto não trivial.
tanto o f de A é menor que o f de B, quer dizer, o máximo desses dois é menor que o f de B, porque os dois são menores que o f de B. Né? Então, pelo teorema do valor intermediário, existe C1 entre A e B com f de C1. Né? O f de A é menor que C1, é menor que f de B. Não, desculpe, o A é menor que C1, menor que B, com f de C1 igual a D, porque o D certamente está entre f de A e f de B. Né? Esse cara é maior ou igual a f de A, o D está estritamente entre f de A e f de B, vai ter um C1 entre A e B com f de C1 igual a D. E, por outro lado, também vai ter um C2 entre B e C, né? Porque o D está entre o f de C e o f de B. Né? O f de B é maior que o f de C, vai ter algum cara entre B e C, cuja imagem vai ser o C1 também. Vai ser o D também, desculpa, é com f de C2. Igual a D, logo f não é injetivo, é absurdo. Né? Então, se tem uma função definida no intervalo que é injetiva e é contínua, ela tem que ser monótona, não dá. Né? E se não acontece isso ou isso, você tem. Né, só fazer um desenho. Nesse caso, ela subiu, depois desceu. Né? Qualquer cara aqui, um pouquinho menor que o f de B, vai ser a imagem de um cara aqui e a imagem de um cara aqui. Foi isso que eu fiz. Então, o f não pode ser injetivo. Né? Tá? Então, provamos que o f é monótono. Então, o f de um intervalo a gente já sabe, né? Então, vamos supor que f é crescente, sem perda de generalidade. Agora que a gente provou que é monótono, né? Se você tem um cara qualquer, né? Você tem um cara qualquer, D em J. Eu quero provar que f menos 1 é contínuo em D. Né? Bom, se o D, por exemplo, é o mínimo de J, né, como f é crescente, o D é a imagem de alguém, né? D é f de C com C em I. Como f é monótona crescente, se D é o mínimo de J, o C é necessariamente o mínimo de I. Porque se tiver alguém em I menor que o C, a imagem dele vai ser menor que o D, contradizendo o fato de que o D é o mínimo de J. Analogamente, se D é o máximo de J, o C vai ser o máximo de I. Feito isso, a gente tem, verdade, 3 casos, mas o caso interessante é quando o D não é nem o mínimo de J, nem o máximo de J. Né? Então, caso contrário, se o D não é nem o mínimo nem o máximo de J, depois a gente vê o que acontece nesses casos. Existem, sei lá, D1 e D2 em J, com D1 menor que D menor que D2, portanto, se né, D1 vai ser f de C1, D2 vai ser f de C2. Como f é crescente, necessariamente você tem C1 menor que C menor que C2. E eu quero... Então, se você dá um epsilon maior que zero pequeno, né, basta considerar o epsilon pequeno, o C1 vai ser menor que C menos epsilon, menor que C mais epsilon, menor que C2. Portanto, o D1 é menor que f de C menos epsilon, f de C é D, f de C mais epsilon e f de C2, que é o D2. Aí você toma delta, é o mínimo entre f de C mais epsilon, menos D, e D menos f de C menos epsilon. Né? Que é positivo. Então, se D menos delta
é menor que D mais delta, como delta é menor que esse mínimo, o D menos delta vai ser maior que o F de C menos epsilon. E o D mais delta vai ser menor que o F de C mais epsilon. Como o F é crescente, o F menos 1 é crescente, você vai ter que C menos epsilon é menor que... desculpa, deixa eu botar o D-til. Né? Vai ser menor que F menos 1 de D-til. Menor que C mais epsilon, portanto, o F menos 1 de D-til menos F menos 1 de D, que é o C, né? Vai ser menor que epsilon. Ou seja, dado um epsilon, eu exibi um delta com essa propriedade. Né? No caso em que o D é um dos extremos, o argumento é parecido, você só precisa se preocupar com o outro lado. Por exemplo, se o D é o mínimo de J, você toma um cara, né? Como a gente observou, o C é o mínimo de I, então não tem nada em I menor que o C, né? Logo, para qualquer x em I, f de x é maior ou igual, porque f é crescente, maior ou igual que f de C, que é o D. Né? Então não tem ninguém menor que o D, você não precisa se preocupar com f estar longe do D. Pela esquerda não tem ninguém à esquerda do D, e não tem ninguém à esquerda do f menos 1 de D também no intervalo I, porque C é o f menos 1 de D, é o mínimo de I. Muito bem. Você pega um C mais epsilon qualquer em I, né? Então, você toma um C2 em I com C menor que C2. Se não existia, porque I tem um ponto só, aí o negócio é totalmente trivial, você tem um ponto só que é elevado a um ponto só, a função é, obviamente, uma objeção contínua com inversa contínua, toda função definida num conjunto com um elemento só é sempre contínua. Não tem. Tirando esse caso totalmente trivial, você pega um cara qualquer maior que C, você toma um epsilon maior que zero, né? Se epsilon maior que zero é pequeno, você vai ter que C menor que C mais epsilon menor que C2, portanto, D menor que F de C mais epsilon menor que F de C2. E você toma delta F de C2 menos D. Ou F de C mais epsilon menos D, perdão. Então, se você tem um cara qualquer a uma distância menor que delta do D, né? Então, se D-til menos D menor que delta, é a mesma coisa de antes. Só que a gente sabe que não tem ninguém, né, que o D é o mínimo do intervalo J, né, da imagem. Então, certamente, você vai ter que D é menor ou igual a D-til menor que D mais delta. Delta F de C mais epsilon menos D, isso aqui é o F de C mais epsilon. Portanto, C menor ou igual a F menos 1 de D-til menor ou igual a F menos 1 de que é C mais, é menor, né? Que C mais epsilon. Ou seja, menor que F. Então, nesse caso, F é até mais fácil, só precisa de olhar de um lado, num certo sentido. E se D é máximo de J, é análogo, né? Então, provamos tudo. Provamos que o F menos 1 é monótono. Se o F é crescente, o F menos 1 é crescente. Se o F é decrescente, o F menos 1 é decrescente. A gente já sabe que a imagem do I é um intervalo e o F menos 1 de J para I é contínuo, como a gente provou, né? Dado um epsilon pequeno, existe delta. Dado um epsilon grande, você pode sempre trocar para um epsilon pequeno. Se a distância é menor que um epsilon pequeno, vai ser menor que um epsilon grande também. Não tem... Posso provar que para epsilon pequeno, se existe um delta, tal que se
D menos D til é menor que delta em módulo, então F menos 1 de D til menos F menos 1 de D em módulo é menor que epsilon. Definição de continuidade, acabou. Muito bem. Um corolário disso é que função raiz enésima, né, de zero infinito em zero infinito é contínua. Porque é a inversa de x elevado a n, que é uma função contínua e injetiva de zero infinito, contínua estritamente crescente, portanto injetiva de zero infinito em zero infinito. Esse teorema diz que é a inversa dela, que a gente já provou que existe, que chama raiz enésima, além de estar definida em zero infinito, ser estritamente crescente, ela é contínua também. Que é a inversa de uma função contínua e injetiva definida no intervalo. Então, uma definição para esse tipo de coisa, né? Se você tem x e y reais, contidos em R, né? Uma função de x em y é chamada um homeomorfismo. Eu já devo ter falado essa palavra em algum momento. Por exemplo, quando eu falei de conjuntos de Cantor. De x em y, se f é uma bijeção contínua com inversa contínua. A gente acabou de provar que toda injeção contínua definida no intervalo é um homeomorfismo sobre a sua imagem. Né? A imagem vai ser um intervalo, vai ser uma bijeção contínua com inversa contínua. Né? Muitos desses resultados que a gente enunciou para funções contínuas em intervalos valem para funções contínuas em conjuntos compactos. Por exemplo, esse último. Toda bijeção contínua definida num compacto é um homeomorfismo sobre a sua imagem. Então, vamos provar algumas coisas sobre funções contínuas definidas em compactos. Vamos lá. Então, a gente pode começar com o teorema do Weierstrass. Que diz que é uma função contínua de x em R. Então, x é um compacto não vazio, de números reais, né? Então, Então, toda função contínua definida num compacto assume o mínimo e assume o máximo. Existem x0 e x1 em x com f de x0 menor ou igual a f de x menor ou igual a f de x1 para qualquer x em x.
Tá? Quer dizer, existe um x0 no compacto, onde f de x0 é o mínimo da função no compacto todo, o menor valor que a f assume nesse compacto, e existe um x1, só que f de x1 é o maior valor que a f assume no compacto todo. Tá? Então, a gente vai obter isso como uma consequência da seguinte proposição. A primeira coisa, do mesmo jeito que funções contínuas levam intervalos em intervalos, funções contínuas levam compactos em compactos. Se x contido em R é compacto e f de x para R é contínuo, então f de x contido em R é compacto. Né? Muito bem. Por que é isso? Porque... E o que isso tem a ver com o teorema? O teorema vai ser uma consequência disso. Eu vou escrever, mas a gente diz logo. A gente já provou que todo compacto não vazio de números reais tem um menor elemento e um maior elemento. Então, se a gente provar isso, o teorema de Weierstrass vai ser uma consequência imediata. Né? Então, vamos provar a proposição primeiro, depois eu escrevo essa observação. Prova da proposição, né? Basta ver como é que a gente caracteriza um compacto via sequência. Você tem que provar que toda sequência de pontos em f de x tem uma subsequência que converge para um ponto de f de x. Ou seja, xn, uma sequência com xn em x, né? E naturalmente o f de xn em f de x. Qualquer sequência de pontos em f de x é dessa forma, né? Porque se um cara está em f de x, ele é f de alguém. Você escolhe um xn, você vai ter uma sequência de pontos em x. Então, que a sua sequência de f de x é a sequência dos f de xn. Então, na verdade, eu peguei uma sequência qualquer em f de x e escrevi ela como f de xn, onde xn é uma sequência de pontos em x. Eu posso fazer isso. Né? Mas como xn é uma sequência de pontos em x e x é compacto, né? Existe uma subsequência xnk, subsequência de xn, com o limite de xnk em k é um certo x-til que está em x. Né? Toda sequência não compacta é uma subsequência que converge para um ponto do compacto. Né? Mas como f é contínua, o limite de f de xnk, como xnk converge para x-til, que está em x, o f é contínuo, isso aqui vai ser f de x-til, que obviamente pertence a f de x. Ou seja, eu peguei uma sequência qualquer de pontos em f de x, consegui uma subsequência dela que converge para um cara de f de x e acabou. Né? Portanto, f de x é compacto. Tá? Então, agora basta provar o teorema, que, como eu falei, é fácil a partir disso. Então, f de x é compacto. Como x é não vazio, f de x é obviamente não vazio. A gente mostrou que todo compacto não vazio tem um mínimo e um máximo, né? Logo, existem f de x0 e f de x1 pertencem a f de x com f de x0 menor ou igual a y, menor ou igual a f de x1 para qualquer y em f de x. Acabou, né? Todo compacto não vazio tem um mínimo e um máximo, uma coisa que a gente já provou.
Muito bem, então provamos o Weierstrass. Bom, o corolário óbvio é que toda função contínua é definida num compacto. Se x não é compacto, não dá para garantir nada desse tipo. Né? Por exemplo, se x for um intervalo aberto, mesmo que f seja a identidade, obviamente uma função contínua, a imagem vai ser um intervalo aberto que não tem nem mínimo nem máximo. Né? Então, a hipótese do x ser compacto é muito importante para ler esse teorema. Né? Mesmo se x for um intervalo fechado, não basta. Você tem funções contínuas de R em R, tipo arco tangente, por exemplo, que não assume nem mínimo nem máximo. Arco tangente tende a π sobre 2 quando x vai para infinito, a menos π sobre 2 quando x tende a menos infinito, mas não assume nenhum desses dois valores. Fica entre... E você pode ter funções contínuas em intervalos limitados cuja imagem não é limitada. Por exemplo, 1 sobre x no intervalo 0, 1, que é um exemplo que eu já dei. Né? A imagem vai ser 1 infinito. Né? Então outro teorema que é análogo a esse que a gente provou. Para funções contínuas em intervalos, esse aqui, né? Que funções contínuas e injetivas definidas em compactos são homeomorfismos sobre a imagem. Teorema. Se x é compacto e f de x para R é contínua e injetiva, então f de x para f de x é um homeomorfismo. Né? Entre os compactos x e f de x. A gente já sabe que f de x é compacto. Né? Bom, se ela é contínua, se ela é uma função injetiva, ela é sempre uma bijeção sobre a imagem. A inversa está bem definida na imagem. Né? Basta provar que a inversa é contínua. Para isso, basta provar que se você tem uma sequência de pontos convergindo para um ponto do domínio, né, as imagens vão convergir para a imagem do limite. Quer dizer, você tem uma sequência f de xn, é sequência de pontos, né, com xn em x, é sequência de pontos em f de x com limite de f de xn é um certo y que está em f de x, né? Se a sequência é convergente, o limite certamente está em f de x, de qualquer jeito, porque o f de x é compacto, mas a gente pode supor isso. Né? Para função contínua, a gente pega qualquer sequência que converge para um ponto do domínio, eu quero provar que o limite das... Eu estou me referindo à função f menos 1, né? Então, y é f de x. O que a gente quer provar que o f menos 1 desses caras, que vão ser os xn, né?
que limite de xn, quer dizer que o limite de f menos 1 do f de xn, né, é o f menos 1 de y, que é o x. Né? Então eu quero provar que o xn tende a x. Né? O que acontece se o xn não tende a x? Vamos fazer por absurdo. Se não, existe um epsilon maior que zero, tal que para qualquer n natural, existe m maior ou igual a n com xn menos x maior ou igual a epsilon. Né? Quer dizer que não converge, quer dizer que existe um epsilon tal que para índices exatamente grandes, o xn está a uma distância maior ou igual a epsilon do x. Então, ela tem uma subsequência. Por outro lado, qualquer sequência de pontos não compactos, então, em particular, existe uma subsequência xnk, subsequência de xn, com xnk menos x sempre maior ou igual a epsilon, para todo caso. Né? Por outro lado, existe uma subsequência da xnk, né? xnkj, se vocês quiserem, subsequência de xnk que converge para um ponto do compacto x, com limite, né, quando j vai para o infinito, de xnkj, é um certo x-til no conjunto x. Não é como o xnkj é uma subsequência do xnkj, em particular, estão todos a uma distância maior ou igual a epsilon de x, para qualquer j. Logo, como o limite do xnkj também satisfaz isso. Quer dizer, o x-til menos x vai ser maior ou igual a epsilon. Né? O x-til não pode ser igual a x. Porque se a distância do x-til a x fosse menor que epsilon, para todo j grande, a distância do xnkj ao x ia ser menor que epsilon, mas nunca é, né? Nunca é menor que epsilon. Então, o x-til tem que ser diferente de x. Portanto, f de x-til é diferente de x, de f de x. Mas, como o xnkj tende ao x-til, o limite, quando o j tende a infinito de f de xnkj, é o f de x-til. Absurdo, né? Porque o f de xn a gente está supondo que converge para y. F de x-til é diferente de f de x e é y. Absurdo. Pois limite, quando n tende para infinito, de f de xn é o y. Então, acabou a prova. Uma sequência que converge para y não pode ter uma subsequência que converge para um cara diferente de y. Todas as subsequências vão convergir para o y. Né? Nesse caso, você teria uma subsequência que converge para um cara diferente do y. Tá? F de x é diferente do f de x, porque o f é injetiva, né? E o x é diferente de x. Tá? Então, não dá, quer dizer, o xn tem que convergir para x, quer dizer, não dá para ter infinitos termos da sequência xn longe do x, chega numa contradição. Muito bem, então provamos que o f-1 é injetivo, né? Que é o que a gente quer. A gente já deu um exemplo em que não basta supor que f de x é compacto. Se é uma função contínua injetiva definida num certo conjunto, cuja imagem é um compacto, não dá para garantir que a inversa é contínua. A gente já deu esse exemplo, né, do x ao quadrado definido no menos 1, 0, união 1, 2, né, cuja imagem era o intervalo compacto 0, 4. A função era contínua, injetiva, a imagem era um intervalo compacto, mas a inversa não era contínua. Então, você não pode trocar x contínuo por f de x contínuo nesse enunciado, que ele nem sempre é verdade. Se x é contínuo e f de x para r
é contínuo, se x é compacto, f de x para R é contínuo e injetivo. Então, ela é um homeomorfismo sobre a imagem, a inversa vai ser contínua também. Muito bem. Vamos falar de continuidade uniforme. A gente diz que f de x para R é uniformemente contínuo se para todo epsilon maior que zero existe delta maior que zero. Então, se você tem x e y em x com y menos x menor que delta, então o f de y menos f de x vai ser menor que epsilon. Isso parece bastante com a definição de continuidade. Qual que é a diferença de contínuo para uniformemente contínuo? Por que isso não é a definição simplesmente de f ser contínuo? Se precisar, eu dou um tempinho. Fala. Isso, esse delta aí, ele só depende do epsilon nessa definição. Ele não depende de x, de y, de coisa nenhuma. A definição de continuidade é que se você dá um epsilon positivo e um x no domínio, então existe um delta que depende do epsilon, mas também do x, em princípio, né? Tá escrito que se y menos x é menor que delta em módulo, então f de y menos f de x é menor que epsilon. Mas esse delta na definição de continuidade depende do x e do epsilon, não depende só do epsilon. E nessa definição, o delta só depende do epsilon. Então é uma coisa mais forte. Quer dizer, é claro que toda função uniformemente contínua é contínua. Você dá um x e um epsilon, você tem um delta que depende só do epsilon, nem depende do x, que faz isso funcionar. Em particular, o f é contínuo em todos os pontos de x. Né? Mas é mais forte do que ser contínuo. Existem funções contínuas que não são uniformemente contínuas. Por exemplo, f de R em R, dada por f de x, é x ao quadrado, é contínua. Mas não é uniformemente contínua. Né? Por quê? Porque f de n mais 1 sobre n menos f de n é n mais 1 sobre n ao quadrado menos n ao quadrado. Isso aqui é n ao quadrado mais 2 vezes n vezes 1 sobre n mais 1 sobre n ao quadrado. 2 vezes n vezes 1 sobre n é 2. Isso aqui é 2 mais 1 sobre n ao quadrado, que é maior que 2 para todo n natural. Mas n mais 1 sobre n menos n é 1 sobre n que vai para zero. Então, você tem caras arbitrariamente próximos com a diferença dos valores da f maior que 2. Quer dizer, não tem, se você faz epsilon igual a 2 na definição de continuidade uniforme, você não consegue nenhum delta positivo, tal que se x menos y é menor que delta, o f de x menos f de y vai ser menor que 2. Porque qualquer delta positivo que você der, eu consigo um n tal que 1 sobre n é menor que delta. E esses caras estão à distância 1 sobre n, mas a distância das imagens é maior que 2. Então, certamente, x ao quadrado não é uniformemente contínuo. Aliás, em geral, tem uma caracterização fácil de continuidade uniforme via sequências. Né?
proposição aqui. Se somente se, para quaisquer sequências xn, yn, sequências com xn, yn, em x para todo n, e limite de xn menos yn igual a zero, a gente tem que limite de f de xn menos f de yn também é zero. Prova. Vamos lá. Vamos supor que f é uniformemente contínuo e provar isso, né? Para qualquer epsilon positivo, existe delta maior que zero, tal que x menos y menor que delta implica f de x menos f de y menor que epsilon. Por outro lado, certamente, se o limite de xn menos yn é zero, existe n0 natural, tal que para n maior ou igual a n0, o módulo de xn menos yn é menor que esse delta. E, portanto, o módulo de f de xn menos f de yn é menor que epsilon. E acabou, né? Porque dado um epsilon positivo, eu achei um n0 natural, então para n maior ou igual a n0, a distância do f de xn para o f de yn é menor que epsilon, ou seja, o f de xn menos f de yn tende a zero. Né? Isso aqui é a distância do f de xn menos f de yn ao zero, né? E é menor que epsilon. Então, por definição, f de xn menos f de yn tende a zero. Né? Por outro lado, se vale a recíproca, o que quer dizer que f não é uniformemente contínuo? Se f não é uniformemente contínuo, existe epsilon maior que zero, tal que todo delta positivo não serve para essa implicação. Ou seja, para essa implicação aqui, né? Particular, delta igual a 1 sobre n não serve, né? Então, para qualquer n natural, existem xn, yn em x com xn menos yn menor que 1 sobre n. Eu estou tentando com delta igual a 1 sobre n, não vai dar certo. Quer dizer, vão existir dois caras a uma distância menor que 1 sobre n e a distância do f de xn ao f de yn maior ou igual a epsilon. Não é isso, é que é negar. Se você nega a definição de continuidade uniforme, tem que existir um epsilon positivo, só que para todo delta você consegue caras a uma distância menor que delta e a distância das f maior ou igual a epsilon. Como vale para todo delta, eu posso tomar delta igual a 1 sobre n e consigo esses caras xn e yn. Aí, com a distância menor que 1 sobre n, a distância das f maior ou igual a epsilon. Xn e yn são sequências, estão num compacto, né? Então, existem subsequências do xn que convergem, né? Eu posso pegar uma subsequência do xn que converge para um cara de K, né? Então, existe xnk, subsequência de xn, que converge com o limite de xnk. É um x-til que está em K, que está em x, né? Porque x é compacto. Se tem um compacto, qualquer sequência tem uma subsequência que converge para um cara do compacto. Como a distância do xn ao yn é menor que 1 sobre n, que vai para zero, quer dizer, a distância do xn ao yn vai para zero, a distância do xnk ao ynk vai para zero também. Fala.
Ah, não tem, desculpa, eu estou com a cabeça muito ruim, eu estou provando o próximo teorema que eu nem não sei, você tem toda a razão, estou completamente maluco. O negócio, vamos lá, vamos voltar. O que a gente está querendo provar? A gente está querendo provar que se vale a segunda parte, quer dizer que se sempre que a distância do xn e ao yn for para zero, a distância do f de xn e ao f de yn for para zero, então o f tem que ser uniformemente contínuo. Se ele não for uniformemente contínuo, existe um epsilon, até aqui tudo bem. Até aqui tudo bem. Aqui, esquece, isso aqui eu estou maluco. Perdão. Obrigado. Estou fazendo um pedaço da prova do próximo teorema. Vamos lá. Até aqui tudo bem. Né? Você tem essa sequência xn, yn, o xn menos y menor que 1 sobre n, esse negócio. Agora, xn menos yn menor que 1 sobre n, diretamente, implica que a distância do xn ao yn é zero. Quer dizer, xn, como xn menos yn é menor que 1 sobre n, que vai para zero, o limite de xn menos yn é zero, né? O módulo dele é menor que 1 sobre n, está indo para zero. Então, isso aqui, obviamente, vai para zero. Né? Por hipótese, né, teríamos limite de f de xn menos f de yn. Isso aí teria que ser zero também, o que é absurdo, porque o módulo disso é sempre maior ou igual a epsilon. Então, acabou. Né? Obrigado. Não, era fácil construir a partir disso, aí eu já misturei com o próximo, cabeça ruim. Vamos lá. Não tem compacto nenhum nesse enunciado. Tem no próximo. O próximo enunciado diz que se x é compacto e f é uma função contínua de x em R, então f é uniformemente contínuo. Tá, então, toda função contínua num compacto é uniformemente contínua. Porque a gente já viu que não é verdade para, por exemplo, em fechados. R é um fechado e tem uma função de R em R que é contínua, mas não é uniformemente contínua, por exemplo, x ao quadrado, que a gente mostrou lá. Né? Mas num compacto, toda função contínua é uniformemente contínua. Vamos lá. Então, vamos usar essa caracterização aqui, né? Suponha que sejam xn, yn, sequências com xn, yn em x, para todo n natural, tais que limite de xn menos yn é zero. A gente quer provar, né? Que limite de f de xn menos f de yn é zero. De novo, a gente vai provar por absurdo. Suponha que não. Então, negar que esse limite é zero quer dizer que existe um epsilon maior que zero, tal que né, para todo n0 tem um cara maior ou igual a n0. Com f de xn menos f de yn em módulo maior ou igual a epsilon. Né? Logo, existe uma subsequência dos naturais, né?
sequência crescente de naturais, com f de xnk menos f de ynk maior ou igual a epsilon para todo k. Né? Porque você pega n0 igual a 1, vai ter algum n maior ou igual a 1, tal que f de x, algum n1 maior ou igual a 1, tal que f de xn1 menos f de yn1 é maior ou igual a epsilon. Agora pega n0 igual a n1, isso aqui vale para qualquer n0, pega um n0 igual a n1, é igual a n1 mais 1, se você quiser. Vai ter um cara maior ou igual a n1 mais 1, quer dizer, vai ter um n2 maior que n1, tal que f de xn2 menos f de yn2 é maior ou igual a epsilon em módulo. E assim por diante, você consegue uma sequência crescente de índices. Né? É infinito, isso quer dizer que existem infinitos índices, né? Se tem índices arbitrariamente grandes, tem infinitos índices, portanto tem toda uma subsequência de índices, tais que f de xnk menos f deynk é maior ou igual a epsilon. Não é para todo k. Tá? Então, a gente vai chegar numa contradição, porque essa sequência xnk, ela tem uma subsequência convergente, né? Xn é uma sequência qualquer de pontos em x, xnk é uma sequência de pontos em x, existem um x-til em x e uma subsequência xnkj, subsequência de xnk, né? Com limite, quando j vai para o infinito, né, do xnkj é o x-til. Como o xn menos yn igual a vai para zero, né? Como isso aqui é em particular uma subsequência do xn, o limite quando j vai para o infinito de xnkj menos ynkj também é zero. Né? E como o xnkj tende para x-til, o ynkj também tende para x-til. Como o f é contínua, né? O f de xnkj tem que tender a f de x-til. E o f do ynkj também tem que tender para f de x-til, porque o ynkj também tende para x-til. Né? E, portanto, o limite da diferença desses caras, que tendem para a mesma coisa, tem que ser zero, né? Tem duas sequências que tendem para o mesmo cara, a diferença tende a zero. Isso é absurdo, pois f de xnkj menos f de ynkj é sempre maior ou igual a epsilon. Então, acabou. Tá? Muito bem. Vamos ver o que eu estou... Isso, tem uma definição bacana, que é a definição de função lipschitziana, né? Beleza.
função de Lipschitz. Se existe uma constante positiva, uma constante dessas vai ser chamada uma constante de Lipschitz. Para f, né? Tal que f de y menos f de x é menor ou igual a k vezes y menos x, para quaisquer x e y no domínio. Então, a Lipschitziana, se a distância entre as imagens é no máximo k vezes a distância entre os pontos no domínio, para alguma constante k. Toda função Lipschitziana é uniformemente contínua. Às vezes a gente fica com preguiça de falar Lipschitziana e fala só Lipschitz. F é Lipschitz, então não sei o que. Toda função Lipschitz é uniformemente contínua e, de fato, basta tomar delta igual a epsilon sobre k na definição. Né? Se dois caras estão a distância menor que epsilon sobre k, as imagens vão estar a distância menor que epsilon, independente de onde estejam os pontos. Tá? Mas não vale a recíproca, nem toda função uniformemente contínua é Lipschitziana. Deixa eu dar um exemplo. F de 0 infinito para 0 infinito, que é raiz quadrada, né? Ela não é Lipschitziana não é porque f de 1 sobre n menos f de 0 sobre 1 sobre n menos 0, né? É raiz de 1 sobre n sobre 1 sobre n, é n sobre raiz de n, é raiz de n que vai para infinito. Quando n vai para infinito. E se f é Lipschitziana, posso botar módulo, se vocês quiserem. Não muda nada. Né? Você tem uma função Lipschitziana, f de y menos f de x sobre y menos x é sempre menor ou igual a k, é limitado. Mas nesse caso, isso aqui não é limitado. Você tem pares de pontos x, y, onde f de y menos f de x sobre y menos x não fica limitado, é uma coisa que tende a infinito. Então, ela certamente não é Lipschitziana. Né? Mas ela é uniformemente contínua. Como é que a gente mostra que ela é uniformemente contínua? Né? Porque f restrito a 0,2 é uma função que leva 0,2 em R, é Lipschitziana. Não, é uniformemente contínuo? Não é Lipschitziana. Pois 0,2 é compacto. Toda função contínua definida num compacto é uniformemente contínua. Então, f restrito a 0,2 já dá exemplo de uma função que não é Lipschitziana, porque esses caras estão em 0,2, mas é uniformemente contínua. Mas por que f na semirreta inteira, em 0 infinito, também é uniformemente contínuo? Porque o f restrito a 1 infinito de 1 infinito em 1 infinito, ou em R, tanto faz, é Lipschitziana, portanto é uniformemente contínua. Por exemplo, se y é maior que x maior ou igual a 1,
Então, f de y menos f de x é raiz de y menos raiz de x. Você pode escrever como y menos x sobre raiz de y mais raiz de x. Faz esse truque. Como raiz de y e raiz de x são maiores ou iguais a 1, isso aqui é menor ou igual a y menos x sobre 2. Então, é lipschitziana com constante meio no intervalo 1 infinito. Né? Tá? E, portanto, é uniformemente contínuo. Né? Como a restrição a 0,2 é uniformemente contínua, a restrição a 1 infinito é uniformemente contínua, se você dá um epsilon, né, para qualquer epsilon positivo, existe um delta positivo. Vamos lá, vamos devagar. Existe delta 1 positivo, tais que se x e y estão no intervalo 0, 2 e x menos y é menor que delta 1, então f de x menos f de y é menor que epsilon. Existe um delta 2 positivo para o mesmo epsilon, né? Então, se x e y estão em 1 infinito e x menos y menor que delta 2, então f de x menos f de y é menor que epsilon. Né? Aqui, porque no intervalo 0, 2, o f é uniformemente contínuo, por 0, 2 ser compacto. E aqui, porque em 1 infinito, o f também é uniformemente contínuo, porque é lipschitziano. Muito bem, então se você toma delta, é o mínimo entre delta 1, delta 2 e 1, e se x menos y, agora x e y são caras quaisquer entre 0 e infinito, no domínio todo da função f. E y menos x é menor que delta, que é menor ou igual a 1, né? Porque eu tenho 1 nesse mínimo. Isso implica que você tem dois caras a uma distância no máximo 1, ou ambos estão no intervalo 0, 2, ou ambos estão no intervalo 1 infinito. Porque senão você ia ter que ter um cara menor que 1 e um cara maior que 2. Pega o maior deles. Se o maior deles for menor ou igual a 2, os dois estão no intervalo 0, 2. Se o menor deles for maior ou igual a 1, os dois estão no intervalo 1 infinito. Então, o único jeito de não estarem ambos ou no intervalo 0, 2 ou no intervalo 1 infinito é um dos caras ser menor que 1, o menor deles ser menor que 1, e o maior deles ser maior que 2. Mas aí a distância deles vai ser maior que 1. Quer dizer, se a distância for menor ou igual a 1, então, você está ou aqui, a distância do x e o y vai ser menor que delta 1 e menor que delta 2, portanto, em qualquer caso, o f de x, quer dizer, xy contido em 0, 2 ou xy contido em 1 infinito, uma das duas coisas tem que acontecer, e, portanto, f de x menos f de y vai ser menor que epsilon. Né? Pois o x menos y é menor que delta 1 e x menos y, né? E x menos y é menor que delta 2 também. Né? Então, f é certamente uniforme. Eu mostrei que o f é uniformemente contínuo em toda a semirreta 0 infinito. Né? Apesar dela não ser lipschitziana e do 0 infinito não ser compacto. Né? Muito bem. Finalmente, vamos provar duas coisas rápidas, né? Então, se x é limitado e f é uniformemente contínuo, então f de x é limitado.
É um conjunto limitado. A prova é fácil, né? Porque senão, para qualquer n natural, existe um xn em x, né? Se f de x não é limitado, ele vai ter caras com módulo maior ou igual a n para todo n. Né? Então, para todo n, eu consigo um cara na imagem com módulo maior ou igual a n. Fala. Eu tenho que provar que o f se estende para o fecho também, que é uma coisa que eu vou fazer depois. Podia ter feito isso antes. Mas tudo bem, mas vamos provar direto, que vai dar certo. X é limitado, né? O f de xn menor ou igual a n. Toda sequência limitada tem uma subsequência convergente. Existe xnk, subsequência convergente. De xn. Portanto, né? E existe mas se o xnk é uma subsequência convergente, o limite, a gente pode usar o critério de Cauchy, o limite quando j e k vão para infinitos, de xnk menos xnj é zero, no sentido de que, dado qualquer epsilon, existe um n0, tal que os j e k são maiores ou iguais a n0, essa diferença vai ter módulo menor que epsilon. Portanto, limite quando j e k tendem a infinito, porque f é uniformemente contínuo, né, de f de xnk menos f de xnj vai ser zero também. Quer dizer, a sequência f de xn, né, eu não sei porque isso. Quer dizer, o f de xnk é de Cauchy. Logo converge, logo é limitada. Absurdo. Foi. Né? Isso muito bem. Vai ter um... então já tem uma contradição. Então, agora eu vou provar esse negócio que você mencionou, que toda função uniformemente contínua se estende para o fecho. Vocês lembrem que e você tem um ponto qualquer de x', que pode estar em x ou não, então existe o limite quando x tende a A de f de x. Né? Então, se f é uniformemente contínua, sempre, e você tem um ponto em x', sempre existe o limite do f quando você tende para o A. Isso não é verdade para funções contínuas em geral. Né? De novo, 1 sobre x no intervalo 0, 1, o 0 está em x', quando você tende para o 0, o f tende para infinito, não tem nenhum limite real. Né? Então, a prova bom, primeiro que existe uma sequência xn em x menos a com limite de xn é a. Então, em particular, o xn é de Cauchy, o f de xn vai ser de Cauchy. Por que o f de xn converge? Não é porque para qualquer epsilon positivo existe delta positivo, tal que x menos y menor que delta implica f de x menos f de y menor que epsilon. E existe n0 natural, tal que mn maiores ou iguais a n0 implica que xm menos xn é menor que delta, porque o xn é uma sequência de Cauchy. Logo, f de xm menos f de xn vai ser menor que epsilon por causa dessa propriedade. Portanto, dado epsilon, existe um n0, tal que se mn são maiores ou iguais a n0,
f de xn menos f de xn é menor que epsilon, logo, né, onde f de xn é uma sequência de Cauchy. Portanto, converge. Né, o limite de f de xn vai ser um certo L. E a afirmação é que o limite quando x tende a A de f de x é esse L. O que eu consegui por enquanto é só uma sequência que tende a A com o limite do xn tendendo a L. Só que, para provar isso, né, você tem que pegar qualquer sequência que tenda a A. Né? Então, se Zn é uma sequência qualquer, né, o Zn em x menos A, é tal que Zn tende a A, como xn também tende a A, limite de Zn menos xn é zero. Portanto, limite de f de Zn menos f de xn é zero. E como f de xn tende a L, o limite de o f de Zn tem que tender a L também. Porque o f de Zn está muito perto do f de xn, o f de xn está muito perto de L, então o f de Zn está muito perto de L, o f de Zn tende a L. E acabou, né? Se para qualquer sequência tendendo a o f de Zn tende a L, aí o f tende a A. Isso é uma das caracterizações de limite de funções. Então, isso termina a prova. Né? Muito bem, uma consequência disso é que o f nesse caso, você sempre consegue estender a f para o fecho. Existe um f til de x barra para R, que coincide com f. Existe uma única, né? Tal que f til restrito a x é o f, f til é contínuo e f til é contínuo. Né? Mas simplesmente a gente define, quer dizer, se você tem um cara que está em x barra menos x, o A necessariamente está em x'. Qualquer cara do fecho que não está em x está em x', e você define f til de A como sendo limite quando x tende a A de f de x. Que existe, e é fácil provar que o f til é contínuo. Eu vou deixar, já passei do tempo, vou deixar como exercício para completar os detalhes. Mostra que esse f til é contínuo. Então, é um fato geral sobre funções uniformemente contínuas. Tá? Elas sempre se estendem continuamente para o fecho. O f til não só é contínuo, mas é uniformemente contínuo, né, com o mesmo. E, portanto, contínuo. Tá? Muito bem. Continuamos amanhã. A gente começa a falar de derivadas. Não consigo acabar esse cabelo.